Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui hoje para conversar um pouco com os irmãos, queridos irmãos do Centro Espírita Portal de Luz, aí do litoral do Rio Grande do Sul, aqui nosso estado vizinho. Quem está falando aqui é Luiz Melo, de Florianópolis, Santa Catarina, e desse município Arroio do Sal, aí, litoral gaúcho. Já é mais uma oportunidade que a gente tem. Quero agradecer a Josi, que carinhosamente sempre faz esse contato com a gente, esse convite, nos dá essa oportunidade para uma reflexão de acordo com os nossos estudos com base na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Para mim é uma alegria imensa essa oportunidade, né? Fez um sábado muito bonito aqui em Florianópolis, espero que aí em Rondinha também, e iniciar a noite, né, com essa oportunidade de interagir com os irmãos aí do Rio Grande do Sul e outros que estejam conectados com a gente pela internet. É uma alegria imensa. Então, como a Josi me orientou, e é de praxe nas nossas reuniões, a gente buscar essa conexão com o mundo espiritual. Vou convidar a todos para me acompanharem numa prece. Minha prece é uma prece muito simples, agradecendo ao Senhor da vida pela bênção da encarnação ou da reencarnação, que essa gratidão de reconhecermos o dom da vida possa se transformar também em nosso coração numa sabedoria que nos permita honrar esta vida com o melhor que temos à disposição dentro de cada um de nós. Nós iniciamos a nossa reunião de estudo doutrinário espírita, pedindo que os nossos mentores amigos nos iluminem, nos inspirem, especialmente os mentores da Casa Espírita Portal de Luz, lá de Rondinha, Arroio do Sal, e a nossa Casa Espírita aqui, que temos a alegria de participar, SEED, Seara Espírita Entreposto da Fé, que esses mentores naturalmente já prepararam o ambiente para envolver a todos aqueles que estão aqui conectados com a gente, os médiuns, tarefeiros, trabalhadores do Portal de Luz e todos os irmãos que acompanham esse trabalho aqui transmitido pelo Facebook. Muito obrigado, muita paz a todos. E temos uma reflexão que me veio, já que a Josi nos deu assim a possibilidade de escolher a temática de hoje para o nosso estudo de hoje. Me ocorreu um ensinamento que veio de fora do Espiritismo, dentro da minha área de estudo. Eu sou psicólogo, trabalho dentro da abordagem transpessoal, que é uma abordagem que inclui dentro do campo científico da psicologia as questões de ordem espiritual. Então é a que tem mais afinidade também com a nossa doutrina espírita, como nos diz a Joana de Ângeles, através da sua série de estudos, série psicológica de estudos. Já são cerca de 16 livros, se eu não me engano, hoje. E desse campo de estudo, eu venho estudando já há algum tempo um professor de espiritualidade, chamado, um americano chamado Rupert, inglês, Rupert Spira. E tenho gostado muito do que eu tenho aprendido com ele. Ele trabalha muito com a questão da meditação, que a gente vê também que hoje está sendo cada vez mais recomendada até pelos espíritos. A obra da Joana de Ângeles, não só a Joana de Ângeles, mas em especial essa obra está recheada de recomendações a respeito da importância da meditação,
dentro de todos os demais recursos espirituais que o Espiritismo nos dá. E ele trabalha numa linha que é chamada hoje não dualidade ou não dualismo, que na verdade não se constitui numa religião, mas, segundo esses estudiosos, no âmago, no centro, na essência de todas as religiões antigas e contemporâneas, existem alguns ensinamentos que são comuns. E esse campo de estudo, que já iniciou com vários professores espirituais, até mesmo antes de Jesus, e a gente vai pensar aqui que muito do que eles estão ensinando hoje e que vem ensinando ao longo dos séculos está perfeitamente contemplado dentro do Evangelho do Cristo e, naturalmente, também dentro do seu Consolador, que é o Espiritismo. E esse professor, entre muitas coisas que tem feito uma ponte para mim entre a psicologia e a espiritualidade, que é esse campo onde eu atuo até profissionalmente, uma frase dele, um ensinamento dele, venho meditando já há bastante tempo e hoje, estudando um tema à luz do Evangelho para a nossa reflexão, essa frase despontou. E eu gostaria de iniciar a nossa reflexão com ela e pensando, se a gente pudesse pensar um pouquinho aqui, né, conversando entre nós, dialogando, refletindo, qual seria a maior descoberta do ser humano? E a gente pode pensar que a maior descoberta, o maior descobrimento que um ser humano possa fazer é aquele que vai trazer os maiores resultados para a sua própria vida e para a vida da comunidade onde ele vive, a cidade, o estado, o país, o continente, o planeta. Naturalmente, para a gente colocar algo como a maior descoberta que alguém possa fazer na sua vida, é algo que necessariamente tem uma repercussão extraordinária. Assim como, por exemplo, se a gente pensar hoje o esforço planetário num esforço coletivo poucas vezes visto, um esforço que é científico, um esforço que é acadêmico, um esforço que é técnico, para descobrir uma vacina para essa infecção avassaladora que está impactando praticamente 100% do planeta. Então a gente vê que hoje, se a gente pensar em termos científicos e naturalmente técnicos, né, porque não adianta a ciência descobrir se a tecnologia não produz aquilo para que possa chegar na ponta, a gente com certeza vai dizer, poxa, essa é a maior descoberta. Nós temos muitas descobertas importantes, mas essa, nesse momento, pelo impacto que a doença está tendo na nossa vida, né, como no Brasil, né, 160 mil irmãos nossos desencarnaram neste quadro, os Estados Unidos mais de 200 mil pessoas, enfim. Um quadro que a gente sabe que é grave, inclusive aqui na nossa região, Florianópolis, Santa Catarina, nós claramente estamos vivendo uma nova onda, hospitais lotados, enfim, vocês estão acompanhando naturalmente, sabem do que eu estou falando. Então, se a gente pensar nesse sentido, a maior descoberta. Mas no campo que nós estamos estudando, vamos chamar do campo da espiritualidade, fazendo esse diálogo do espiritismo com outras tradições, e também com o campo da psicologia, acadêmico, científico, a gente vai naturalmente ter uma pista do que a gente vai ler aqui, que não é uma descoberta externa, não é uma descoberta material, não é uma descoberta de um novo produto, né? Não é a descoberta de um novo método de marketing, por exemplo. Nós estamos falando naturalmente, né, de uma descoberta que interior. Quero dar boa noite aos irmãos que estão entrando. É bom aqui no Face que a gente vai vendo a Ida. Boa noite, Ida. Boa noite, Glaci Costa, lá de Palmares do Sul. Olha, estamos aí conectados com vários lugares. Que lindo, que gostoso. Muito obrigado. Então, qual é a maior descoberta que um ser humano pode fazer do ponto de vista interno? Do ponto de vista interno. Qual seria essa maior descoberta? É interessante.
E já demos uma pista. Essa descoberta, para ser a maior, a mais importante, a mais relevante, tem que ter uma relevância, tem que ter uma repercussão, né? Então vamos ler aqui a frase do inglês, do Rupert Spira. A descoberta de que a paz, a felicidade e o amor estão sempre presentes dentro do nosso próprio ser e completamente disponíveis em cada momento das nossas experiências de vida e sob todas as condições, é a maior descoberta que um ser humano pode fazer. Então nós vamos esmiuçar isso aqui, fazendo a ponte com a nossa querida doutrina espírita, né? Com uma leitura totalmente trazida também do Evangelho do Cristo. E, a princípio, quando a gente lê isso, parece um pouco utópico e também parece um pouco contra-intuitivo, porque, trazendo já para o campo espírita, nós naturalmente temos uma série de princípios que a ciência, a filosofia e a espiritualidade espírita nos trazem à baila, com base, né, na fé raciocinada, no bom senso, na lógica, na metodologia que Kardec desenvolveu e que nós adotamos para estudar esse campo espiritual da vida. Parece um pouco contraintuitivo o que está dizendo aqui, e a gente vai ver com calma, né? A Janete, nossa irmã querida tarefeira, médium aqui da nossa casa, está dando boa noite. Obrigado, querida, sempre dando uma força para a gente. Então, vamos lá. Todos os seres humanos têm necessidades. Ao lado das necessidades, naturalmente, de ordem mais material, fisiológicas, a comida, a roupa, a casa, né? A saúde, a segurança, mesmo as necessidades, né? Pessoais, etc., trabalho, todos os seres, não diríamos talvez só os humanos, todos os seres sencientes, como dizem os budistas, mas vamos pensar nos seres humanos, nós buscamos basicamente 3 coisas fundamentais. Nós queremos estar em paz, nós queremos ser felizes e nós queremos vivenciar a plenitude do amor, que significa tanto amar quanto ser amado. Então, paz, felicidade e amor é tudo pelo qual... Vou botar a água mais pertinho aqui. É tudo pelo qual nós ansiamos profundamente. Nós podemos até nos enganar, né, de que a gente precisa de muitas coisas, né, se esse ano, a Eulina também, nossa irmã aqui da Serra, outra gente boa aí, maravilhosa com a gente, nos dando a honra de escutar as nossas reflexões e refletir com a gente, manda as vibrações para as intuições chegarem, né? Nós podemos nos enganar que, né, como a gente coloca muitas metas materiais, e não tem nada de errado, o Espiritismo não tem nada, Jesus também nunca colocou nada contra isso, né? Eu tenho sonho de ter uma casa melhor, eu quero comprar o carro do ano, né? Eu quero fazer um concurso para estar num outro emprego melhor, eu quero fazer uma viagem, né? Ou até mesmo, a gente poderia dizer, até necessidades mais pessoais, afetivas, né? Hoje eu estou solteiro ou solteira, quero encontrar alguém, enfim, todas as situações, todos os sonhos, todas as necessidades, todos os desejos múltiplos que a gente tem e que nos motivam a viver e a acordar de manhã, mais um dia, né? Mas o que a gente está trazendo aqui é num sentido existencial mais profundo. E esse sentido existencial mais profundo significa que tem 3 coisas que, no fundo, nós, como espíritos que, na verdade, somos, numa experiência material, nós não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais de origem e destino espiritual, vivendo uma experiência 3D, material, física, densa. Nós, no fundo, meus irmãos, vamos confessar, vamos olhar no espelho. O que realmente a gente quer é estar em paz, ser feliz e imerso no amor. Então, essas 3 categorias, né, que para cada um de nós pode eventualmente variar, mas no fundo é a mesma coisa, né? Por que é a mesma coisa? Porque nós sabemos quando não estamos em paz. Nós sabemos quando nós não estamos felizes. E nós sabemos quando nós não estamos
vivenciando o amor, não estamos amando o sinal. Nós sabemos. Quem de nós aqui não sabe quando nosso coração se fecha para o amor por causa de uma encrenca, de um desaforo, de um desafeto? Não sabemos. Talvez até vou levantar uma hipótese aqui, irmãos e irmãs, confrades e confreiras, como se costumava dizer antigamente no Espiritismo. Eu sou antigo no Espiritismo, né? Nasci numa família espírita, vou fazer 58, então sou antiguinho, conheço as palavras tradicionais, né? A gente tem essas necessidades e talvez a gente reconheça mais quando nos falta esses 3 pilares da vida do que quando eles estão presentes. É uma coisa engraçada que acontece com a gente. Muitas vezes a gente vai reconhecer que perdeu a paz quando a gente perde, porque quando a gente está nela parece que não, a gente não está sentindo. Às vezes a mente está tão, né, hiperativa, está tão em coisa assim que quando e a gente sente né? Não está legal aqui, eu não estou em paz com alguma coisa que aconteceu, comigo mesmo, com a vida, com o mundo, com Deus, né? A mesma coisa a felicidade, né? Os próprios estudiosos aí da psicologia dizem que a felicidade é um estado tão espontâneo que quando a gente está feliz, a gente simplesmente está feliz, a gente não precisa nem pensar que a gente está feliz, né? Mas se essa felicidade em algum momento ela desaparece, ou parece que desaparece, a gente percebe. O amor é a mesma coisa. Aí o que diz aí o nosso professor aí de não dualidade para fazer uma ponte com o Espiritismo? Porque Kardec fazia muitas pontes também com outras vertentes, né? O Espiritismo é uma doutrina de diálogo, não é uma doutrina que se fecha em si mesmo. Peguem, né, a Revista Espírita. Kardec dialogava. Os espíritos que ajudaram Kardec são de várias religiões, de várias filosofias, de várias etnias, de várias culturas, né? Então, muito importante que a gente faça essas reflexões. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, dialoga com diversos cientistas, psicólogos antigos, modernos, uns que estão, inclusive alguns que estão encarnados, né? Então, ele vai dizer assim, ora, a maior descoberta possível da vida de um ser humano é quando ele descobre que a paz, a felicidade e o amor estão sempre, vou repetir aqui, sempre, até para mim poder também entrar no meu coração, sempre presentes dentro do nosso próprio ser, ponto. Sempre. Meus irmãos, a reflexão que eu tenho feito muito profunda sobre isso, Maria Estrela, obrigado por estar com a gente, Classi também, né? Lá de Palmares do Sul, que sempre é sempre, não é de vez em quando. Então, já a primeira afirmação desse professor, para nos ajudar a refletir se isso coaduna com o Espiritismo e com o Evangelho do Cristo, é de que paz, felicidade e amor, eles não oscilam. A verdadeira paz, a verdadeira felicidade e a verdadeira amor estão sempre presentes dentro do nosso próprio ser. E aqui a gente já vai fazer uma reflexão. Por essa afirmativa aqui, meus irmãos, vamos ser bem sensatos, bem refletir sem preconceitos e sem ideias preconcebidas. Analisando o que ele está falando até aqui, paz, felicidade e amor não dependem de condições externas. De nada. É muito forte isso. Se a gente escutar e deixar isso entrar no nosso coração e isso repercutir lá dentro, que se for só cultura intelectual, não transforma a gente. O Espiritismo não veio para trazer erudição, veio para trazer transformação, evolução. Estão sempre presentes dentro do nosso próprio ser. Então, olha o que ele diz. Experienciar um estado de alma, vamos chamar assim, trazendo mais ainda já para o Espiritismo, um estado de alma de paz, de felicidade e de amor não depende do que está acontecendo fora da gente. Não depende do nosso estado de saúde física, não depende das nossas relações, não depende da nossa conta no banco, não depende da nossa cor de pele, não depende do partido que foi eleito, se é o nosso ou se é aquele que a gente está lutando contra. Ele está dizendo que não depende, porque elas estão sempre presentes dentro do nosso próprio ser. Mas ele ainda instiga mais a gente, isso aqui me instiga todo dia há muito tempo, meus irmãos.
Gostaria que isso também, depois eu posso até mandar essa frase escrita direitinho para a Josi compartilhar, eu posso compartilhar no chat depois, né? E, completa o Spira, completamente disponíveis em cada momento das nossas experiências. Completamente disponíveis, não estão 80%, 50%, 10%, em qualquer experiência, ou seja, em qualquer situação que eu estou vivendo. Como nós espíritas sabemos que existe tanto a nossa experiência encarnada quanto a nossa experiência desencarnada na erraticidade, que na verdade é o nosso lar de origem e destino, ele diz aqui, independe da experiência. E eu fico pensando, puxa, mas até no umbral então? Até no umbral? Sim, depende das experiências, depende da situação onde que a gente está, né? E independente do que a gente está vivendo, essas três luzes, vamos dizer assim, essas três energias, essas três virtudes, seja lá o nome que a gente queira dar, estão sempre disponíveis. E ele ainda vai instigar mais um pouquinho, como se não bastasse, para nos provocar. Ele diz assim, e sob todas as condições. Então ele está dizendo que paz, felicidade e amor estão presentes no nosso ser, independente da experiência que eu estou vivendo e independente das condições materiais ou do entorno que eu estou vivenciando. Então isso a gente precisa pensar, mas será que isso é verdade? Será que o Espiritismo também tem essa visão que vem desse campo de estudo que é, né, milenar, tem registros desse pensamento não dual, desde dos Upanishads, que são um dos documentos espirituais mais antigos, escrituras sagradas mais antigos do mundo, da Índia, né? Se a gente lê A Caminho da Luz do Emmanuel, na cultura hindu, né? Não só na cultura hindu, tem ainda resquícios dos nossos irmãos que vieram reencarnados de Capela para cá, né? Naquela transformação que Capela sofreu, que a gente vê lá no caminho, que é o que o nosso planeta está passando agora, né? Formaram-se principalmente 4 grandes etnias aqui com esse pessoal que veio dar um impulso, né? Vieram de lá, não puderam ficar por lá, né? Tiveram que ser transferidos de escola e vieram aqui e deram um impulso no planeta que ainda os espíritos que estavam por aqui ainda estavam iniciando, né? E eles vieram, né? E trouxeram um impulso para cá. E isso, nesses registros muito antigos, e isso está registrado, esse tipo de visão está registrada, por exemplo, também na China, que também Emmanuel fala lá da cultura que se foram à China, no Egito. Na China, Lao Tse, o Tao Te Ching, por exemplo, um documento muito antigo também, antes de Jesus, já fala desse tipo de coisa, né? Então, basicamente o que ele está dizendo aqui, agora a gente já vai partir para Jesus, né? Ele está dizendo aqui que paz, felicidade e amor, meus irmãos, é constitutivo do nosso ser. Faz parte da natureza do nosso ser. E para nós, no Espiritismo, a gente usa a palavra espírito. Princípio inteligente. Que quando esse espírito, que é um jornadeiro da evolução, através das suas sucessivas transmigrações, né? Quando ele reencarna e toma um corpo de carne, um escafandro material para se manifestar por aqui, a gente chama de alma. Mas alma e espírito são exatamente a mesma coisa, só em estados diferentes, mas que é a nossa essência, é o que nós realmente somos. Então, nós vamos para o Evangelho de Jesus e nós vamos verificar que no Evangelho de João, se vocês quiserem anotar para verificar, pode verificar lá, e eu estudei isso também muito com base hoje faz muito tempo, mas hoje revisando em base em Emmanuel. Se a gente pegar o Evangelho de João, que é o Evangelho, vamos dizer assim, que entra mais na profundidade existencial e espiritual do ser, nós vamos encontrar lá uma afirmação de Jesus no capítulo 10, no versículo 30, onde que Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um.
Essa afirmativa de Jesus, que foi extremamente importante, porque antes dele, grandes avatares já tinham vindo trazer luz para o nosso planeta, para essa dimensão, mas nenhum afirmou com tanta convicção, com tanta certeza, com tanta fé, com tanto carisma, isso que Jesus afirmou. Ao ponto de que as interpretações religiosas que se deram depois, com base nessa afirmativa de Jesus e outras, fizeram confundir Jesus com o próprio Criador. Né, Maria Estrela? Então, por exemplo, sem nenhum demérito, apenas uma reflexão, na teologia católica, por exemplo, tinha a história também que Deus se manifestava como Espírito Santo, então, em algum momento, a Igreja Católica, não, mas Deus, então, na verdade, Jesus, esse Jesus lá, que nasceu em Nazaré, né, nasceu em Belém, que é de Nazaré, filha de Maria, né, com toda aquela história, esse Jesus, ele é o próprio Deus. E o Espírito Santo que se manifesta lá, como se manifestou no formato de uma pomba, uma voz, que tem lá vários registros na Bíblia, também, então, na verdade, não existe um Deus, existe Deus, ele se divide em 3 pessoas, são 3 pessoas que são a divindade. O próprio Deus esteve aqui, reencarnou como Jesus, né? Essa e diversas outras teologias, né? Mas especialmente essa linha cristã, que foi a linha, vamos dizer assim, mais predominante, com base nessas afirmativas de Jesus, tomaram isso como uma afirmativa do Cristo de que ele seria o próprio Deus encarnado. Mas, ao mesmo tempo, em várias passagens, ele fala que ele é filho de Deus. Em muitas outras passagens, e agora com os esclarecimentos espíritas, para nós ficou muito claro que as afirmativas de Jesus precisam ser vistas num outro patamar de entendimento, mais profundo, e no qual nós precisamos estar mais amadurecidos espiritualmente para entender que tudo o que Jesus afirmou a partir de um determinado ponto de vista. E que a interpretação que foi dada durante muitos séculos pelas religiões dominantes cristãs entenderam que ele estava se afirmando como ele, o próprio Deus. E o Espiritismo, com base na lógica, no bom senso e na universalidade e concordância dos ensinos dos Espíritos, que é o método kardeciano, vocês sabem, né? Deixou muito claro a existência do Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, é a pergunta que abre a doutrina espírita no mundo, é a pergunta, não é quem é Deus, é o que é Deus. E claramente vai demonstrando ao longo de toda a obra kardeciana e depois de todas as obras complementares, com destaque aí para a obra de Chico Xavier, vai mostrando que Jesus tem a mesma essência, é da mesma categoria que eu, que a Josi, que a Maria Estrela, que está participando aqui com a gente, com mais amigos que estão aqui com a gente, né? Porque ele também é um espírito criado por Deus. E quando ele se refere a ele como filho de Deus, muitas vezes ele se refere a si mesmo como filho do homem. E aí nós vamos entender, com tudo aquilo que faltava para as religiões tradicionais, que é essa palavra mágica chamada reencarnação, que nós vamos entender que o que Jesus manifestou há 2020 anos atrás, entre nós, era fruto da evolução daquele espírito, criado pela mesma fonte que nós, com exatamente os mesmos recursos que nós. Como diz o Livro dos Espíritos, simples e ignorante, mas com todas as sementes divinas apropriadas para o seu desabrochar. E que esse espírito já havia feito uma caminhada que, segundo Emmanuel... Fechei a janela aqui com o barulho do caminhão. Que, segundo Emmanuel, Jesus tem uma característica interessante, ele criado exatamente igual a todos nós, mas, diz Emmanuel, em determinada obra, que Jesus tem um diferencial, que é um espírito que ele nunca, vamos dizer assim, interrompeu a sua caminhada evolutiva, como se ele tivesse evoluído em linha reta,
Vamos imaginar como se Jesus fosse um espírito que não precisasse passar por expiações, por exemplo. Então ele caminhou. Alguns espíritos, por algum motivo, né, pelo seu esforço talvez, fazem uma caminhada evolutiva assim, mais reta. E outros, provavelmente é o nosso caso, né, Maria? Fazem uma caminhada com avanços e retrocessos. Então Jesus teve essa característica, mas exatamente feito da mesma matéria que eu digo aqui no sentido do ser, do que cada um de nós. E que, em função do princípio evolutivo da vida, já está manifestando um outro estado de consciência. E aí, quando Jesus afirma lá, através da fala de João, que anotou, só ele anotou isso, tem várias coisas que está só no Evangelho de João, e é no Evangelho de João também onde que a palavra amor é mais desenvolvida. E João era um médium psicográfico extraordinário. Então, além das lembranças dele, provavelmente muito do que ele escreveu ali tinha toda a luz do alto ajudando ele, como foi no caso do Apocalipse, que a gente sabe que o livro do Apocalipse, que descreve o momento que a gente está vivendo, a transição planetária, né? Ali os espíritos afirmam que ele foi médium do próprio Cristo, para tu ver quem era João, que depois reencarnou como Francisco de Assis. Acho que vocês já devem saber, naturalmente, da biografia desse espírito. Então, lá, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, Emmanuel vai nos esclarecer que a afirmativa de Jesus é a afirmativa de que Jesus está em perfeita, plena e irretocável sintonia com a divindade. E que esse estado de Jesus, esse estado de consciência de Jesus, permite que a expressão dele, os pensamentos, os sentimentos, as obras, as curas, tudo que a gente chama, entre aspas, de milagres, a luz que ele traz para o mundo, a capacidade espiritual que ele tem de orientar um planeta com 7 bilhões de encarnados, mais não sei o que lá, 30, 40, 50, sei lá, bilhões de desencarnados, de acordo com a estatística que chega para a gente, né? Que a cada encarnado tem 3, 4, 5 ou 7 desencarnados, enfim, não importa. Essa capacidade espiritual que a gente não consegue nem muito imaginar, foi desenvolvida pelo Cristo, que aqui, conforme aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. Desenvolvido a partir dos germes, das sementes espirituais, com o qual todos os seres são criados, como diz o texto bíblico no início, lá no primeiro livro, Gênesis, a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Jesus afirma, eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele revelou, ele sintonizou, ele está expressando, ele está consciente de que tudo aquilo que ele manifesta está plenamente em conexão com a divindade, com o Criador, que ele chamava amorosamente de Abaum, que quer dizer paizinho do céu. Isso também foi uma outra coisa diferente de Jesus, de todos os grandes avatares. Ao invés de tratar Deus como algo distante, o alfa e o ômega da criação, está em algum lugar, não. Jesus tratava nas preces que ele nos ensinou, a maneira como ele se dirigia à divindade, a Deus, ao Pai, chamava de paizinho, com intimidade. Porque certa feita ele diz assim, o reino de Deus está dentro de vós. Vós sois deuses. Ele não dizia que é só ele que era diferente, que ele podia fazer. Ele chegou a dizer que nós poderíamos fazer mais do que ele, se todos nós desenvolvêssemos esses germes. Então, na verdade, a frase de Jesus, essa frase, só essa frase é um divisor de águas na história da humanidade. E explica a afirmativa aqui do inglês, do Spira. Porque ele está dizendo para a gente claramente de que esse estado de unidade, de conexão, de sintonia com o divino, ela já está presente dentro de nós. Só não temos ainda, talvez, consciência dela.
ou talvez não queremos ter. Talvez ela esteja plenamente disponível nesse momento, mas nós criamos toda uma série de mecanismos de defesa para não permitir que essa luz que constitui o nosso ser possa se manifestar em sua plenitude. Porque Jesus também provocava a gente dizendo assim, né, Dora? Brilhe a vossa luz. Ele talvez estivesse dizendo assim para a gente: paz, felicidade e amor. Brilhe. Ele não disse assim para a gente: vá em algum lugar buscar essa luz. Você tem que estudar 1 milhão de livros, reencarnar 200 milhões de vezes, fazer não sei quantos milhões de coisas para que aconteça essa revelação divina da verdade mais profunda do nosso ser espiritual, da nossa essência, daquilo que realmente nós somos. Brilhe a vossa luz. Vós sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Paz, felicidade e amor já estão presentes. Em qualquer circunstância. Em qualquer momento. E ele provou isso da forma mais dolorosa possível. Na cruz. Então isso, meus irmãos, nos remete a uma grande mudança, uma extraordinária mudança daquilo que os psicólogos hoje, né, gostam de dar nomes americanos aí, em inglês, né? Mindset, está na moda essa palavra aí no mundo da psicologia, das empresas, né? Quer dizer nada mais do que mentalidade, visão de mundo. Antigamente eu gostava de uma palavra que se usava muito, cosmovisão. É a maneira como eu enxergo o mundo. Minha personalidade, meu jeito de ser, mindset, a maneira como funciona a minha cabeça, a maneira como eu olho o mundo, como eu percebo o mundo, como eu processo o mundo, né? Então, meus irmãos, isso aqui, que nós vamos desenvolver mais um pouquinho no tempo que a gente tem aqui ainda, que a Josi nos deu, é extraordinário. Porque está dizendo para nós assim, é claro que existe um processo evolutivo, mas não significa que paz, felicidade e amor a gente só encontra quando chegar lá não sei aonde, porque os próprios espíritos dizem que a evolução, eles não sabem, os espíritos não sabem onde para a evolução. O que se sabe no nosso planeta é que Jesus está no mais alto grau possível de evolução, porque ele está total em sintonia com a divindade, com o Uno. Mas a gente não sabe, nós não temos ainda compreensão disso. Então, nós precisamos que isso entre, que a gente reflita, que a gente faça um esforço para entender de que talvez a gente tenha estado ainda um pouco equivocados com relação ao entendimento espiritual mais profundo e que está na hora de despertar. Ou que talvez a maneira como a gente vinha entendendo até hoje era o que nós podíamos, mas quem sabe agora a gente pode ir diferente. A Covid está nos desafiando a quantas mudanças forçando, né? Otimizando, colocando urgência em certas mudanças no nosso planeta, inclusive com relação à tecnologia. Então, será que a gente consegue absorver e consegue viver isso? De que eu não preciso esperar amanhã não preciso esperar. Que eu não preciso esperar a próxima reencarnação, nem quando eu estiver lá no nosso lar, nem quando eu estiver na colônia Esperança, nem quando eu estiver em Saturno, nem quando eu estiver na outra, que eu não preciso, que não precisa nada disso. Que isso vai acontecer naturalmente. Mas que aqui e agora a fragrância divina que traz o perfume do amor pleno, da paz plena e da felicidade plena já estão presentes e são absolutamente possíveis de serem vivenciadas agora. Não amanhã. Não quando eu resolver meu casamento, não quando eu ganhar mais dinheiro, não quando eu isso, não quando eu resolver meu câncer. Não. Porque independe disso.
Independe dessas coisas todas. Ela já está presente no nosso... Esses estados, eles são constitutivos do meu ser. Eles não são algo que se agrega ao que eu sou. É o que eu sou. O espírito foi criado diretamente da fonte, está lá no livro dos Espíritos. Segundo o livro dos Espíritos, né, da fonte divina surgiram dois princípios. Um princípio espiritual, do qual surgiram os espíritos, os seres inteligentes, e um princípio material do qual surgiu o fluido cósmico universal, a energia, a matéria, que depois a parte, né? Mas essas duas vibrações da consciência, essa palavra é importante para nós, da consciência, da inteligência, da alma do espírito e daquilo que o espírito se reveste, do oleiro e do barro. Eu gosto dessa metáfora. Os dois princípios que a fonte divina colocou para se manifestar, é como se Deus, a gente fala que é o sopro divino que fez surgir da divindade o universo, não está separado da própria fonte. Isso é uma outra mentalidade que a gente precisa superar, isso que a gente veio vivendo até agora, porque era o jeito como a gente podia. Nós ainda, né? Nós ainda temos uma percepção como se a divindade estivesse separada da sua própria manifestação. Não é isso que o livro dos Espíritos está ensinando na sua profundidade. E muito menos o que Jesus está ensinando na sua profundidade. Que o Espiritismo está aqui para tirar os véus. Não existe separação entre o Criador e a manifestação. O Criador está na manifestação. Porque tudo que foi criado a partir do próprio Deus. E está lá no livro dos Espíritos. É como se Deus, em algum momento, sei lá, né? Para manifestar, ele manifesta duas grandes energias. A energia que cria os seres inteligentes, que somos nós, as almas, os princípios inteligentes, as consciências, que vai dar os animais, as plantas, né? E cria a matéria, a energia, para que esse ser inteligente, interagindo com a matéria, com a energia, possa se desenvolver. Eu gosto dessa expressão, não sei se vocês gostam. O espírito, esse princípio que Deus criou, que deu em nós, né, que é os nossos princípios inteligentes, né, ele é o oleiro. Mas o que seria do oleiro sem o barro, sem o fluido cósmico universal? E só existe isso no universo. Todo o resto são só desdobramentos disso, está lá no livro dos Espíritos. Mas nada disso está separado do Criador. Tanta matéria, a energia, que hoje a gente sabe que matéria nem existe, é a energia condensada. O Einstein já deixou isso muito claro aí, né? A gente já fala de matéria porque a gente está vendo a matéria, mas é tudo energia. E do ponto de vista dos seres inteligentes, é tudo consciência. Então, mais à frente, ainda em João, tem uma das coisas mais alentadoras que hoje, estudando mais profundo, quero agradecer a Josi e os irmãos do Portal de Luz, porque quando a gente vai falar, a gente não vai mergulhar, a gente quer refletir mais, quer trazer algo que vale a pena, né? Porque, poxa, o que vale a pena a gente ler um livro, estudar uma palestra, se aquilo não mexe com a gente, se aquilo não traz alguma coisa, se aquilo não nos movimenta? Então, eu tenho isso comigo, primeiro para mim mesmo, né? E para quem estiver me escutando, para compensar esse investimento de tempo, né? Então, lá em João, anotem aí, no capítulo 17, versículo 22, Jesus explica a missão dele, que é Emmanuel no livro A Caminho da Luz, um clássico das obras complementares espíritas, que explicou que Jesus é o governador. Esse planeta, quando esse planeta foi formado há bilhões de anos atrás, como poeira das estrelas, vocês sabem que nós somos poeira das estrelas, né? Materialmente falando, e vem lá do fluido cósmico, aí uma estrela explode, né? Aí começa a formar um sistema, tem um Sol em central, mas os planetinhas, Lua, os satélites, né? Jesus já estava naquele grau de evolução que ele manifesta como sendo um com a divindade. E diz também os espíritos médium de Deus. Olha, que coisa. É só Jesus que é médium de Deus? Ou se nós somos criados exatamente na mesma forma e com os mesmos energias que o Cristo, nós também não somos médios de Deus? Será que um dia nós seremos médium de Deus? Ou agora nós somos médium de Deus? Agora, nesse momento, mesmo a gente olhando, mas tem tanta imperfeição na minha vida, independente das condições, das circunstâncias, isso já está aqui e nunca esteve em outro lugar. Como pode estar em outro lugar? Se eu já fui criado assim. Se eu já fui criado divino.
E se mesmo a matéria que eu me revisto também é divina, porque vem da mesma fonte, como é que a gente vai desprezar o mundo material, o planeta, tudo isso, a natureza? Porque isso aí é a matéria e o espírito. Mas como assim, se tudo vem da mesma fonte? Tanto o oleiro quanto o barro. Né? Então, lá em João 17, 22, ele vai explicar de uma forma extraordinária a missão dele. Ele diz assim, mais ou menos, ele está comentando com profundidade, que só João também captou, os outros que escutaram não transmitiram nos seus evangelhos. Ele diz assim, tudo que eu faço é a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Meus irmãos, João 17, como é que a gente não estuda isso todo dia, não escreve no vidro do espelho para todo dia a gente acordar de manhã, e aí a gente vai entender a importância do Cristo. Como a importância de um professor de uma escola primária. Todos nós aqui, né, bem provável, estudamos, tivemos professores. O que é um professor? Nos tirar da ignorância. Lá, aquele primeiro professor lá da creche, né? Vocês lembram quem que alfabetizou vocês? Se foi um professor em casa, um pai, uma mãe, ou foi na escola? O professor também é um aprendiz, como é a criança, um aluno. Mas olha a importância daquele que já caminhou, vamos dizer, que já domina as letras, o alfabeto, os conhecimentos, né? E ensina. Isso aqui, o próprio Cristo está dizendo para nós. Tudo que eu faço, todo o meu trabalho, todo o meu, inclusive, sacrifício crístico, esse planeta que nós construímos aqui, junto com os engenheiros siderais, essa casa abençoada chamada Planeta Terra, que infelizmente a gente não está tratando como deveria, como uma mãe, como um grande útero cósmico para os nossos corpos poderem receber a nossa essência, nosso espírito. Tudo isso de Jesus, todo esse trabalho, milênios, muito mais do que milênios, bilhões de anos de dedicação para uma coisa. Para que nós mesmos, nós aqui, Glaci, sejamos unos com Deus, como Ele é uno com Deus, através da ajuda dele. Que lindo! Todos nós aqui devemos ter uma profissão. Como nós teríamos essa profissão, vou dar um exemplo, se não tivéssemos os nossos mestres, os nossos professores? Quantos passaram a nossa vida? Jesus é exatamente a mesma coisa. Só que ele não nos ensina uma profissão, meus irmãos. Ele nos ensina quem nós somos. Qual é a nossa verdade? Será que eu sou o meu corpo? Será que eu sou meus pensamentos? Será que eu sou minhas emoções, meus instintos? Ou será que tudo isso são apenas manifestações de um ser divino? E o que nos afasta, então, de a gente estar imerso e honrando o sacrifício do Cristo por todos nós? Já que tudo que ele faz é para que nós, também diz aqui textualmente João, capítulo 17, versículo 2, sejamos uno com Deus através dele, como ele já o é com Abaum, com o Paizinho do céu. Então vocês pegam lá João 10, 30, ele diz, eu e o Pai somos um. Mais à frente, numa outra conversa, em João 17, 22, ele vai dizer assim, tudo que eu faço é a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós. Então esse estado
que a gente pode chamar de inteireza e de plenitude, é um estado, meus irmãos, que ele... mas isso evolui. Sim, se desdobra, mas significa que não está presente hoje. Hoje, se eu me conscientizar, se eu acreditar, porque nós estudamos muito, mas nós acreditamos muito pouco de verdade, de que o amor divino, a felicidade divina e a paz divina já estão aqui dentro desse coração, e em plenitude, independente das condições externas. Como seria a nossa vida, meus irmãos? Como seria estudar isso, entender, olhar a profundidade do que Jesus disse em camadas, para que chegasse um dia a gente pudesse mergulhar fundo? Chegou o dia. As últimas camadas do ensino de Jesus estão sendo reveladas, meus irmãos. Ele falou por parábolas por isso, ele ensinou coisas que na época entenderam de um jeito, que era a capacidade que tinha, como um bom professor. Né? Vocês lembram que antigamente, né? Eu não peguei essa fase, assim, porque eu estudei desde pequeno em Florianópolis, mas no interior eu trabalhei numa cidade interior que ainda tinha classes multisseriais. O que era? Só tinha um professor, tinha aluno da 5ª série, aluno da 6ª série, escolas isoladas, chamavam, no interior de Santa Catarina. Isso em 1985 ainda tinha. Então Jesus é a mesma coisa, é aquele professor, né, guerreiro, herói, que está dando aula para pessoas em várias séries. É a mesma coisa no planeta. Né? Tanto nesse momento atual quanto histórico, desde a época que ele esteve lá, e todos os outros que vieram ajudar o Cristo. Né? Então, nós já estamos com o nosso tempo esgotados, e eu vou partir para o meu encerramento, né? Que é uma sugestão de como a gente pode aprofundar isso aqui, né? Que é nós mergulharmos no Evangelho segundo o Espiritismo e nós observarmos o que nos diz os espíritos com relação a isso que se chama consciência. Uma das coisas mais incríveis, meus irmãos, é que a gente precisa perceber que nós estamos muito confundidos, achando que nós somos uma identidade isolada, que nós somos um eu separado, que nós somos o que nós pensamos, as emoções que aparecem, né? E nós temos que perceber que nós temos que, de fato, meditarmos, mergulharmos internamente, fazer mais silêncio, como diz Joana de Ângeles, para a gente de verdade nos conectar com essa essência que já está aqui. Porque essa essência, ela já está brilhando em amor, felicidade e paz, independente das circunstâncias. E nós estamos esperando, meu irmão, que as coisas mudem lá fora. Quando acontecer isso, aquilo, então eu vou poder estar em paz, eu vou poder ser amoroso, Não é assim que funciona. Quando Jesus veio à Terra, aqui, né? Quanta dificuldade ele passou. Em algum momento ele saiu dessa conexão. Não, ele não saiu. As circunstâncias eram muito difíceis para ele, mais do que para nós, né? Da onde ele saiu, para onde ele veio, materialmente falando, né? Vocês sabem que levou não sei quanto tempo para ele baixar a vibração dele. Mas então ele não, eu e o Pai somos um. Nós também somos um com o Pai. Nós não precisamos esperar quando eu for um espírito. Não, é uma ilusão de que a gente cria para dar desculpa para nós mesmos. Para a gente não mergulhar no nosso coração em busca disso. Nós precisamos ter, como diz Joana, nós temos que ter essa ânsia. Nós temos que ter esse empenho. Isso é um empenho, assim como uma pessoa que não tem uma casa própria, que a gente faz, se esforça, trabalha, faz financiamento, lá, mas puxa, consegui minha casa própria. Isso, a casa própria do espírito, do coração, que é a nossa essência, é muito mais valiosa que isso, é eterna. Mas a gente não está investindo tanto quanto pode, a gente fica para fora, achando que se acontecer alguma coisa lá fora eu vou ser feliz, se resolver isso aqui eu vou ter paz, se o partido que eu gosto estiver no poder, não sei o quê, se a Amazônia não sei o quê, a gente fica colocando condições para
experimentar o que já está no nosso coração. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou acabar aqui recomendando que vocês mergulhem, como eu tenho feito há anos, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, quando o Espírito diz assim para nós: Deus, em sua infinita misericórdia, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que sempre bons conselhos vos dará. E o Espírito ainda complementa uma parte que eu gosto muito dessa mensagem, que ele diz assim: essa consciência pode ser entorpecida, mas a pobre escorraçada se fará ouvir em algum momento da nossa vida. Então, meus irmãos, essa é uma pista importante. Nós nos confundirmos com o nosso CPF, com o nosso RG, com a nossa carinha, com a nossa, né, com o nosso jeitinho, com o nosso ego, com a nossa personalidade, tudo isso faz parte. Mas isso não é a nossa essência. A nossa essência, ela é muito mais isso que os Espíritos estão ensinando para a gente, consciência, porque lá no Livro dos Espíritos, na questão, agora não lembro aqui a questão, não estou achando aqui, questão, mas vocês podem ver lá, né? Achei aqui, na questão 621, Kardec perguntou aqui: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E significa toda sabedoria, todo amor e toda paz. Lei de Deus, né? Os Espíritos dizem assim, eu acho brilhante esse trabalho do Kardec, essa síntese que ele fez das várias mensagens que ele recebeu de vários médios, usando o método kardeciano. A resposta é na consciência. Aí ele, muito perspicaz, ele pergunta assim, na pergunta seguinte, 621, por que então, se já está escrita na consciência dos seres humanos, por que ela tem que ser revelada? Por que os espíritos têm que fazer o Consolador, Jesus, essa coisa toda? Aí ele diz assim, porque a maioria dos seres humanos esquecem e desprezam a sua própria consciência. Quis Deus, então, que ela lhes fosse lembrada. Olha, meus irmãos. Então, na verdade, nós estamos muito mais no estado de esquecimento de quem nós somos. Nós nos confundimos com o nosso ego, com a nossa personalidade, com esse nosso eu temporário, com os nossos condicionamentos. Tudo isso está ali, faz parte. Mas dentro de tudo isso já tem uma luz brilhando. O diamante já está incrustado. Então, uma pista maravilhosa, Joana tem dito nos seus últimos livros, eu tenho acompanhado, em 2 livros diferentes, mensagens sobre a importância do silêncio, porque talvez essa pandemia jogou a gente dentro de casa, meus irmãos, para a gente escutar mais a voz da nossa consciência. Por quê? Porque nós não paramos. Nós somos hiperativos, nós somos malucos, nós queremos fazer milhão de... Mesmo nós espíritas. Numa hiperatividade, numa ansiedade, ou numa luta, né? Quando Jesus diz assim, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não semeiam, não ceifam, não colhem, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Não vos aborreceis o dia de amanhã, basta o dia de hoje. Mas nós estamos numa loucura, ou nós estamos lidando com ressentimentos mal resolvidos do passado e também não vamos trabalhar, não vamos fazer uma terapia, estamos sempre vivendo uma coisa do passado, ligados, conectados, achando que perdemos, coisa nenhuma, porque não trabalhamos, não experimentamos, não botamos para fora, ou é o futuro, né? E Jesus está o tempo todo dizendo assim, relaxa, cara. Poeticamente, no Sermão do Monte, olhai os lírios do campo, nem um fio da cabeça cai se Deus não souber, não cai uma flor da... Então Jesus está o tempo todo dizendo assim, a confiança absoluta de que amor, felicidade e paz, Deus já colocou aqui quando Ele criou esses seres, seus filhos. Estado de conexão, quando já está aqui, nós só estamos esquecidos. Então nós temos que fazer um esforço para nos lembrar só, mais nada. E a evolução vai acontecer, né? E a evolução vai acontecer. E eu quero terminar para os meus irmãos repetindo
a frase do nosso professor de espiritualidade contemporânea, que é uma espiritualidade, na verdade, não religiosa, porque não é uma religião, né? E ver se isso não coaduna e se isso aqui também não é Jesus falando por outras bocas. Principalmente para aqueles que não gostam muito do campo religioso, como vários jovens hoje, né? Que querem vivenciar a espiritualidade, mas eles rejeitam qualquer religião, né? Será que isso aqui não é Jesus nos dizendo que a descoberta da paz, da felicidade e do amor, que elas estão sempre presentes dentro do nosso próprio ser e completamente disponíveis em cada momento das nossas experiências e sob todas as condições, é a maior descoberta que um ser humano pode fazer. Disse o Cristo, eu e o Pai somos um. E disse o Cristo, eu trabalho para que meus irmãos também apenas relembrem de que eles também estão em total, plena e absoluta conexão com o divino, e isso é tudo o que basta. Essa é a maior descoberta. Todo o resto vem a partir desse desdobrar desse Deus interior ou desse Cristo interior. Quero agradecer a todos a oportunidade. Para mim, pelo menos, valeu, porque me fez ainda aprofundar mais nisso, defender isso, e quando a gente defende isso é porque a gente se sente convocado para viver. Muito obrigado a todos, um beijo, em especial a Josi aí, que esse carinho de dar essa oportunidade pra gente, pessoal aí do Portal de Luz, lá da Rondinha, quero um dia conhecer fisicamente, se Deus quiser, o Rio do Sal, todos os irmãos que estiveram aqui com a gente, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Obrigado.